Olá amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV. Hoje estou aqui sozinho, você que não se lembra, sou o Arthur Catalhã e vamos falar aí da 11ª rodada do nosso querido Campeonato Nacional, né? Uma rodada muito estranha, porque teve um jogo em agosto, dia 26, São Paulo 1-0 no Atlético Paranaense, depois um jogo em setembro, na quarta-feira, do Corinthians, né, que venceu o Bahia por 3-2. Depois teve a rodada no final de semana, sábado e domingo. E agora, cara, em outubro vai finalizar a rodada com o Flamengo e Goiás, né? Então, o jogo do São Paulo, a gente já falou num programa anterior, tá aí no nosso canal se você quiser procurar. Do Corinthians vai estar hoje e o do Flamengo vai estar lá no futuro, no programa mais próximo que tiver do jogo. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, falar que hoje eu estou sozinho novamente, vocês estão obviamente perceberam, né? Mas bom, vamos lá. Primeiro a falar aí nosso jogo que iniciou a rodada, às 7 horas do sábado, dia 19. O Fortaleza, o tricolor do PC, venceu o Internacional por 1-0 dentro de casa, no Castelão. Uma vitória importantíssima, gol do Felipe. Vamos ver aí o que o Rodrigo Alencar tem a falar sobre a vitória do Fortaleza. E aí, galerinha do MFTV, tudo beleza? Rapaz, depois de uma semana, né? Acho que deve ter sido a primeira rodada que demorou uma semana pra acontecer. Eu já tava sentindo saudade de vocês, de gravar aqui, de falar do Fortaleza. Nessa última rodada, o Fortaleza enfrentou o Internacional no Castelão no sábado, venceu por 1-0. Uma partida muito tensa, assim. Pra gente foi uma partida tensa, um adversário de altíssimo nível, o líder do campeonato. Tinha alguns desfalques, a gente também tinha. A gente jogou sem lateral direito, né? Gabriel Dias foi expulso contra o Grêmio e o Tinga estava lesionado. A gente jogou com o Marlon improvisado, então a gente também teve desfalque. Conseguimos vencer o Inter por 1-0, com um golaço do Felipe, um lateral que o jogador do Inter tocou para frente da área. O Felipe pegou a bola de primeira e acertou um golaço de fora da área que fazia tempo que ele já não fazia, né? Ele sempre tem esse chute, ele sempre chuta de fora da área. Tava com tempo que ele não acertava e no sábado ele acertou. O Internacional, não, assim, eu não assisti os outros jogos do Inter, mas com esse futebol aí me surpreende eles serem os líderes. Jogo muito fraco, o Fortaleza controlou muito bem o jogo, nos minutos finais o Fortaleza tinha a bola, passou mais tempo ali na área ali do Inter, ali rondando, né, sem muito perigo, mas pelo menos segurando a bola. Foi tenso, porque em qualquer momento o Inter poderia acertar um chute de longe, poderia ter uma jogada do Alessandro, mas acabou 1-0. Ainda teve um gol anulado, que eu tenho minhas dúvidas se foi anulado corretamente pelo VAR. Teve um pênalti que o VAR chamou um absurdo, o juiz foi lá na tela e realmente não foi nada, né? Foi um contato depois da jogada, que não caracteriza pênalti. Inclusive os analistas aí de todas as mesas redondas confirmaram que não foi pênalti. E é isso, 8ª colocação. No próximo domingo, às 20h30, a gente enfrenta o Santos na Vila Belmiro. E que a gente mantenha esse nível de futebol, que se a gente manter esse nível, se a gente jogar desse jeito, a gente vai conseguir muitos pontos. Valeu, galera, até a próxima. Pro Fortaleza é ótima essa vitória, né? O Fortaleza agora vai encostando, já está na 8ª colocação, 3 pontos do G4, fazendo uma campanha surpreendente. Rogério Ceni muito bem nesse começo de brasileiro, o time do Rogério Ceni está muito bem. É interessante, eu sempre gosto de ver essas surpresas no campeonato, porque deixa mais surpresa, deixa com aquele gosto de querer assistir os jogos, de você querer ficar de olho em novos times, novos jogadores, então é muito interessante. Mas pro Inter foi muito ruim essa derrota, o Inter com a derrota sai da liderança. Mas vamos ver aí o que o Mário Magalhães tem a falar sobre a derrota do Colorado, agora ex-líder da competição. Olá amigos, Brasileirão MFTV para a gente repercutir aí a 11ª rodada do Brasileirão, mais uma derrota do Inter, a segunda consecutiva agora no Brasileirão, derrota para o Fortaleza no Castelão na noite de sábado. O Inter fez uma má partida, jogando de novo com um time misto, pensando na questão também do Grenal da Libertadores, que teremos nesse meio de semana, mas o Inter fez uma partida ruim em primeiro tempo, até as duas equipes fizeram um jogo bem fraco, bem morno,
Mas no segundo tempo, ali aos 20 minutos, depois de uma cobrança de lateral do Carlinhos para a área, Moledo tentou afastar, a bola foi para o Nonato se atrapalhou na dominada de bola e a bola sobrou livre ali na entrada da área para o Felipe, que acertou um bom chute e marcou o gol do Fortaleza. Lomba se jogou estranho na bola, parece que tentou fazer um golpe de vista e acabou sofrendo o gol. Depois o Fortaleza até chegou a marcar um segundo gol no finalzinho da partida ali do Thiago Orobó, mas estava em posição de impedimento, então foi corretamente marcado. O Inter reclama uma penalidade do Paulão num carrinho do Musto no início do segundo tempo. Lance bem discutível, porque tem a questão de um carrinho do jogador, mesmo com a bola em jogo ainda, bem similar assim ao estilo do pênalti marcado contra o Inter, marcado pelo Rodinei no jogo contra o Bahia. O Inter com a derrota então permanece com 20 pontos, não traz nenhum ponto dos 2 jogos fora de casa contra Fortaleza e Goiás, o que é preocupante, e agora é segundo colocado, 1 ponto atrás do Atlético Mineiro, que ainda tem um jogo a menos. Então, na próxima rodada, o Inter recebe o São Paulo no Beira-Rio, jogo que é obrigação de vitória depois dessas 2 derrotas. Um abraço a todos e até o próximo Brasileirão MFTV. O Internacional vem numa queda, já são 2 derrotas seguidas, perdeu para o Goiás, agora perde para o Fortaleza. Em 5 jogos só conquistou aí 5 pontos, né? Foram 2 empates e 1 vitória, então 5 pontos, 2 derrotas. É complicado, o torcedor esperava um time que vai para cima, que vai tentar o título esse ano, mas cada escalação que passa é uma coisa meio estranha, porque sempre tá tendo um time meio reserva e tal. Perdeu, deu ruim, saiu da liderança. Outro jogo do sábado, 7 horas, Red Bull Bragantino, agora de Maurício Barbieri, meteu 4-2 no Ceará, uma vitória importantíssima do novo rico do Brasil, e quem fala sobre ela para você é José Walter. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui para o Brasileirão MFTV. Vamos falar dessa super vitória, finalmente uma vitória convincente do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série A. Dessa vez diante do Ceará, nada mais nada menos do que um 4-2, jogando muito, realmente o time jogando realmente uma partida digna de uma partida boa. Venceu um adversário muito difícil, o Ceará, que acabou de vencer o Flamengo há pouquíssimo tempo atrás, vem fazendo uma boa campanha, tem um bom time e conseguiu vencer. E dessa vez também fazendo algumas mudanças táticas. Antes o time estava muito estilo Fernando Diniz, tentando jogar bonito, perdia muita bola ali na defesa devido a querer sair jogando bonito. Agora dá chutão, é bico pro alto e seja o que quiser, e seja o que Deus quiser. E o time conseguiu jogar muito bem, fez um 4-2 e agora está aí parecendo que realmente pode embalar no campeonato e brigar aonde se esperava que o time iria brigar, que seria pelo menos ali brigando por uma Sul-Americana ou até mesmo chegando numa Libertadores. Eu sei que é se iludir muito pela uma vitória, mas se conseguir repetir mais vezes o desempenho que teve nesse último jogo, com certeza o Bragantino vai incomodar muito nesse Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, meus amigos. Ótima vitória, não tira do Z4 não, mas já deixa ali a 1 ponto de sair da zona. O Red Bull Bragantino não é mais o lanterna, então tá uma situação um pouco melhor, dá para respirar. Uma vitória importantíssima dentro de casa, fazendo 4 gols e tal. 4-2 parece até um pouco mentira, porque o time acabou abrindo 4-1, depois toma no finalzinho do jogo 4-2, então não correu muito perigo durante o jogo. Red Bull Bragantino se deu bem nesse sentido, mas pro Ceará foi péssimo, né? Vamos ver aqui que o Sérgio Soares tem a falar sobre a derrota do Vozão. E aí, meus amigos da MFTV, tudo bem? Pessoal, péssimo jogo, péssima derrota do Ceará essa rodada, 4-2 para a equipe, né, do Red Bull Bragantino. Foi um jogo que talvez tenha sido o pior ou o segundo pior do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, né? Se não foi pior, é porque aquele contra o Sport da estreia foi ainda mais terrível. Foi uma atuação realmente péssima defensivamente, o Ceará marcou mal. Teve falhas individuais e eu acho que coletivas, principalmente porque o Red Bull soube aproveitar as fraquezas da zaga do Ceará, né? Que são aqueles problemas dos volantes chegarem para fazerem uma pressão ali em frente aos zagueiros. Problema assim dos zagueiros ter que cobrir uma área muito grande, por causa que a linha joga muito adiantada. Problema também porque os laterais não saem para pressionar, ficam sempre naquela linha lá atrás, né? O Guto prefere não liberar os laterais para pressionar, deixa eles presos ali
do lado dos zagueiros, né, os 4 defensores. E isso aí deu muito espaço para os pontas do Bragantino, que são muito bons realmente, virem conduzindo a bola, correndo. Então o Red Bull Bragantino começava a construir a jogada de um lado, e quando invertia do outro, o ponta tinha espaço gigantesco para sair correndo. Então, para jogador rápido, habilidoso, é tudo que ele quer, né? Espaço para correr, e foi isso que eles tiveram o jogo todo, e somou ao problema dos volantes de correr atrás. Jogou ali com o Martin, que tem uma dificuldade também para fazer essa jogada, e as falhas individuais, que vários jogadores falharam, e nisso foi esse desastre, né? Placar de 4-2, e poderia ter sido bem mais, se o Red Bull tivesse pressionado mais, principalmente durante o segundo tempo. Eu acho que poderia ter sido um placar muito mais feio. 4-2 em termos de saldo, menos 2 ainda, né, pro Ceará nesse jogo. Eu creio que ficou até barato, pela quantidade de chances e volume que o Red Bull teve, e a quantidade de bobeiras que o Ceará fez na defesa, e no ataque também não produziu tanto, né? Impossível produzir mais do que a defesa entrega num jogo quanto esse. Então é isso, foi uma partida realmente para esquecer. Tem que voltar a concentrar, voltar a descansar os jogadores, fazer uma escalação um pouco melhor, né? Porque teve alguns jogadores aí poupados por questões físicas. Ganhar esse próximo jogo é essencial. Depois da derrota dessa, os times de trás começam a chegar um pouco, e o time tem que reagir. E é isso, reagir na próxima rodada, jogando contra o Goiás, e conseguir conquistar esses pontos para voltar a subir, porque os times de lá de trás estão ganhando, e esse campeonato não vai ser fácil para ninguém. É isso aí, pessoal. Valeu! O Ceará vinha de uma ótima vitória por 2-0 em cima do Flamengo em casa, dominando tal, e agora perde mais uma. Entretanto, está na 11ª colocação ainda, está longe da zona, está mais tranquilo no campeonato, só que são pontos que não dá para perder, como a gente sempre fala aqui no campeonato, no programa do Brasileirão. Todo ponto contra time que vai disputar a mesma coisa que você praticamente vale o dobro, né? Porque você soma e evita com que o outro some. Então é tudo muito importante, e perder ponto para quem vai disputar talvez uma Sul-Americana, como o Red Bull Bragantino e Ceará, pode dificultar ao decorrer do campeonato, pode fazer falta, né? Vamos ver aí como que a equipe do Gordiola irá se manter. Outro jogo de sábado, dessa vez 9 horas, um grande jogo, 4-3 para o Atlético Mineiro fora de casa em cima do Atlético Goianiense. O Dragão chegou a ficar na frente 2 vezes ainda no jogo, 2 vezes na frente, mas tomou a virada, perdeu para o time do Sampaoli. Vamos ver aí o áudio que o João Pedro Bolzan nos mandou falando sobre a derrota do Dragão. Ele que está aí nas viagens acompanhando o time e tudo mais, mandou um áudiozinho pra gente, nosso amigo que está acompanhando o Atlético Goianiense pra gente. Perder nunca é bom, mas podemos dizer que pelo menos a atuação do Dragão foi animadora. A equipe mandou no primeiro tempo, teve as principais chances e foi para o intervalo vencendo com um golaço de Oliveira. No segundo tempo, porém, a história foi bem diferente. O Galo veio para cima e, em show de Keno, venceu por 4-3. Gustavo Ferrares e o zagueiro Gilvan ainda descontaram para o rubro-negro. Além da derrota, o técnico Wagner Mancini ainda tem outra dor de cabeça. O artilheiro do Atlético no ano, Renato Kaiser, foi negociado com o Xará paranaense. A volta de Kaiser ao time após lesão representou um enorme salto de qualidade no Dragão, que agora volta ao mercado em busca de um centroavante. Enquanto esse centroavante não chega, Yuri deve ser o titular diante do Fluminense pela Copa do Brasil. O Atlético precisa vencer por pelo menos um gol para forçar as penalidades. João Pedro Bolzan de Goiânia, para a MFTV. Bom, para o Atlético Goianiense, mais ou menos, né? O time está aí na 14ª colocação, agora fica um pouco mais próximo da zona. Um time que sofre muito gol, mas também faz bastante, até considerável, né? Já são 3 vitórias no campeonato. É uma coisa meio... O Atlético Goianiense está uma coisa meio estranha esse campeonato, essa é a verdade. Está muito estranho o time do Wagner Mancini, mas está sendo uma coisa legal, porque não dá para apostar 100% contra o Atlético Goianiense, nem 100% a favor, né? Então, assistir o jogo do Atlético Goianiense é sempre uma montanha-russa, cara. Vai ser uma montanha-russa de emoção e tá valendo a pena nesse campeonato. Por outro lado, vamos ver aí o que o Rafael Orsini tem a falar sobre a vitória do Atlético Mineiro.
o novo líder da competição. Temos um novo líder, a equipe de São Paulo, que venceu 7 e perdeu 3 em 10 jogos. Então tá só vitória e derrota, ainda não empatou, 21 pontos. Vamos ver aí. Rafael Orsini para comentar sobre a vitória do líder Clube Atlético Mineiro em cima do seu xará goianiense por 4-3 em Goiânia. Um placar que foi construído principalmente para o Galo, óbvio, no segundo tempo. O Atlético Goianiense na primeira etapa fez 1-0, estava melhor. O Atlético teve um gol anulado de Savarino, corretamente marcado, impedimento. Mas aí no segundo tempo, com as mudanças feitas por Sampaoli, que colocou o Natan, tirou o Guga e colocou o Igor Rabelo também, o Galo mudou. O Galo virou completamente outro time e logo no começo, com uma entrada de Natan dentro da área, que sofreu o pênalti, Keno converteu e aí mudou completamente a partida, que virou o nome do jogo. Keno, que é muito criticado pela torcida justamente por errar suas finalizações, por errar as decisões, teve uma noite muito iluminada em Goiânia. Fez o primeiro com o pênalti, logo depois o Atlético Goianiense não se abalou, buscou voltar à frente do marcador e fez 2-1, e aí depois só deu Galo. Logo depois Natan fez o segundo, com um cruzamento perfeito, e Keno fez o terceiro e o quarto gol. O terceiro, uma bobeada da zaga que tocou a bola para trás e na velocidade Keno fez, e o quarto gol, uma cabeçada indefensável para o Jean. No final o Atlético Goianiense até descontou, mas era tarde demais. O Atlético agora líder do campeonato, com um jogo a menos ainda, mostra que o elenco é muito bom, é muito qualificado e dá para conseguir objetivos maiores, que é o título, mesmo que esse time seja para G4. Depois de uma semana muito conturbada, a diretoria fazendo presepadas com o caso do Thiago Neves, com o caso de Sebastian Vidia, é uma semana para ficar tranquilo, para blindar o elenco, blindar o Sampaoli e para evitar esse tipo de confusão. Que tranquem o 7 câmara dentro de uma sala para evitar qualquer tipo de confusão, porque é para ficar tranquilo, é para fechar, porque esse elenco tem objetivos claros, e o objetivo é o título. Vamos para cima, Galo, dá para ganhar. Atuação magistral do Sr. Keno, Keno que fez os 3 gols que deram a vitória praticamente para o Galo, fez o primeiro de pênalti, depois fez o do 3-2, o do 4-2, maravilhoso. Uma ótima partida, ele que estava decepcionando um pouco nesse começo de campeonato, faz uma boa partida. Uma partida que se espera do investimento que a diretoria fez para o Keno. Agora indo para o domingo. Cara, domingo foi, às 4 horas da tarde, foi bem decepcionante. Foram 2 jogos chatíssimos. Não só das 4 da tarde, o domingo inteiro. Foram 2 jogos chatíssimos. O Coritiba venceu o Vasco da Gama por 1-0, gol aí do Robson, praticamente no último lance. Vamos ver aí o que o Murilo Demarque tem a nos falar. Olá, amigos. Hora de falar um pouco sobre a vitória do Coritiba contra o Vasco agora nesse domingo. Não foi uma atuação brilhante, né? Mas os 3 pontos vieram. Esses são democráticos, são sempre bem-vindos, independente de como vem. Vamos ao jogo. É difícil analisar um pouco os jogos do Coritiba, porque são jogos em que geralmente não acontece quase nada. No primeiro tempo foi morno, né? O Coritiba até achei que teve um pouco de volume de jogo a mais do que o Vasco. Propôs mais o jogo do que o time do Vasco, que entrou até um pouco cauteloso. Eu vi um pouco de cautela no time do Vasco, que estava preocupado com quarta-feira na Copa do Brasil. Do meio para frente até foi o time titular, mas entraram com um pouco de tranquilidade demais. A defesa foi alternativa. E o time do Coritiba estava completo, sem contar os desfalques, o Neilton, o Igor Jesus machucados. O Giovani ainda estava sendo poupado também, se eu não me engano. E o Sassá também acabou saindo e o time entrou com uma dupla de ataque alternativa, não são atacantes, né? O Robson é um jogador meio que segundo atacante e o Giovani Augusto é meia de origem. Então, com isso, faltou um pouco de conclusão no ataque, até criou algumas chances. O Sarrafiori foi o estreante do dia, junto com o Ramon Martinez. Esse entrou lá no finalzinho do jogo, já estava 1-0, ele foi só fechar um pouco a casinha. O Sarrafiori entrou jogando, até que eu gostei um pouco do que ele mostrou, embora ele tenha saído no intervalo, eu até não entendi por que ele saiu, depois disseram que foi por falta de ritmo de jogo. Para mim pareceu que ele até tinha um pouco mais de ritmo do que alguns que iniciaram também a partida, né? Enfim, segundo tempo. Segundo tempo, o time do Coritiba deu uma queda de ritmo, né? Eu tenho a impressão que eu já falei isso aqui algumas vezes.
Não é a primeira vez que acontece isso, o time começa até fazer um primeiro tempo interessante, depois do segundo tempo ele cai totalmente. E aí no segundo tempo o Coritiba assistiu o time do Vasco jogar, foi dominante o time carioca durante um tempo, não conseguiu converter em gol suas jogadas. E aí depois, lá no finalzinho do jogo, um cruzamento despretensioso, acabou em um pênalti, e com o auxílio do árbitro de vídeo e seus 4 minutos de tempo de decisão, parou, assinalou o pênalti, e aí veio a dupla sorte, né? A primeira do jogador vascaíno ter cometido o pênalti, e a segunda sorte foi do nosso goleirão Fernando Miguel dar aquele saltinho pra frente, salvou a pele do Sabino, né? Que vamos combinar, você tá aos 43 do segundo tempo para bater um pênalti, para tirar teu time da zona de rebaixamento e você cobra com cavadinha. Independente da chance de retornar a cobrança, tem que tomar um esporro aí, né? Aí o Robson foi para a segunda cobrança, bateu simples, objetivo como tem que ser, e deu a vitória ao time. No final do jogo ainda teve um outro lance para levar o árbitro de vídeo, né? Um lance totalmente normal ali, que encontro de pontos de chuteira dentro da área, o jogador do Vasco evidentemente que caiu para valorizar, o árbitro chamou o vídeo ali para mostrar até um pouco da operância da ferramenta, e aí eles demoraram mais uns 3 ou 4 minutos para decidir o que a gente já podia ver, que não foi absolutamente nada. Então, vitória do Coxa, mais uma vitória sem brilho nenhum, pior ataque do campeonato. As vitórias vão saindo esporadicamente. Vamos esperar que a conta feche lá no final do campeonato, né? Que essas vitórias esporádicas acabem sendo um pouco mais numerosas, alguns empates mesmo que sem convencer. É de pontuação que a gente sobrevive, né? Não vai dar para cobrar muito além disso. Vamos lá, né? Pontos positivos do jogo. O ponto positivo fica pelo Wilson, né? Goleiro que fez boa atuação, já reconquistou o espaço na meta alviverde, vai reconquistando também seu prestígio como torcedor. E o ponto negativo fica para os volantes ali, o trio de volantes que entrou em campo. Eu até tenho uma simpatia por eles, o Matheus Salles, Bueno e o Hugo Moura, mas ontem eles foram muito mal, erraram muito, tiveram muitas dificuldades ali, se complicaram muito nas saídas de jogo, passaram errado, principalmente no segundo tempo, foi um show de bola quebrada e passe errado ali. Infelizmente esses 3 jogadores não foram bem, foram absolvidos pela vitória, mas se viesse a derrota, eles seriam talvez os culpados do revés. Enfim, vamos lá, um pouco de respiro, uma posição provisória fora da zona de rebaixamento. Os times ali da zona têm jogos a menos, né? A gente não pode esquecer disso. Mas é isso. Vamos seguindo jogo a jogo, com disciplina, com humildade, que é o que esse time mais pode oferecer agora, né? E é isso. Vamos lá. Até a próxima, gente. O Coxa tá nessa luta para sair da zona, tá na luta, tal, mas tá a poucos pontos. Essa vitória tirou o time da lanterna, né? Mas tá ali na boca ainda, tá? Dura a situação pro Coxa. O Coxa ainda não engrenou nesse campeonato, ainda não foi tal, não teve potencial que tem ainda, não entregou ainda o que pode entregar. E acabou vencendo, sai da zona. Por outro lado, Vascão geométrico, como diria o nosso Garrês, tá aí na 5ª colocação, perdeu mais uma, né? O time que já tem 3 derrotas nesse campeonato. Meio complicado, vamos ver o que o Caio César tem a nos falar. Fala galerinha da MFTV, Caio César aqui para vocês mais uma vez para falar sobre o Vasco da Gama, que jogou domingo contra o Coritiba, contra o Coxa e saiu derrotado. Depois de uma partida muito parada, sem criação, sem boas chances. As chances foram aparecer em momentos em que não se dava nada no segundo tempo. O Vasco tentou com o Germancano, o Wilson fez uma ótima partida, defendeu tudo. Infelizmente, em uma jogada infeliz do Pikachu, em uma jogada infantil, em um pênalti infantil que ele cometeu, Sabino bateu primeiramente, perdeu. E depois o outro jogador do Coritiba bateu bem e fez o gol. O Vasco teve algumas oportunidades que pararam em Wilson. Uma bola na trave com o Thales Magno, mas fora isso não criou mais nada. O time apático, sem criação,
nos prova cada vez mais que Benítez faz muita falta. E como faz falta. O Vasco não tinha muito em que mexer, em o que fazer, e saiu com essa derrota lá de Curitiba, lá do Couto Pereira. Apesar de termos boas recordações, não foi um dia tão bom. Agora, na quarta-feira, enfrenta o Botafogo pela Copa do Brasil. Esperamos que venhamos sair classificados e com vitória, jogando bem, para assim, no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, conquistarmos os 3 pontos. É isso, pessoal. Abraços e até a próxima. Vascão aí que, cara, perde muito ponto. O Vasco poderia até estar na liderança se não perdesse tanto ponto. É uma coisa que complica muito, tá? A mesma pontuação aí do Flamengo, mas perde muitos pontos. O time atua um jogo bem, depois o outro joga mal. Tá uma coisa, sei lá, não dá pra explicar. Bem complicada a situação do gigante da colina. Daí agora, 4 horas, lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio empatou com o Palmeiras. Que novidade, o Palmeiras e o Grêmio empatando. Nossa, quem suspeitaria, né? O jogo quase acabou com vitória pro Palmeiras, mas o Ferreira marcou o gol aos 47 e deixou tudo igual, foi assim que terminou. Vamos ver aí que o Lucas Rocha tem a nos dizer sobre o empate do tricolor gaúcho. Gurizada do MFTV aqui para falar de Grêmio. Grêmio que chegou a 1.842 empates no Campeonato Brasileiro, né, nesse ano. Só em 2020 já são 1.842 empates. Tá complicado, é um momento ruim do time. O time não tá bem, com muitos desfalques, muitas lesões e com muitos jogadores fora. O Grêmio jogou contra o Palmeiras, empatou 1-1, saiu perdendo, tomou um gol do Rafael Veiga, um golaço inclusive, mas até então estava jogando bem. Teve a estreia do Diogo Barbosa, que jogou muito bem na minha opinião. O Grêmio optou por um esquema diferente, com 3 volantes, para tentar ter uma consistência defensiva maior e deu resultado, conseguiu. Mas no segundo tempo precisava buscar o gol, acabou tomando num erro de marcação, como sempre, em todos os jogos tem acontecido, um belo gol do Rafael Veiga. Depois o Grêmio se jogou para buscar o empate, e no finzinho, aos 46 do segundo tempo, o Ferreirinha, que entrou, fez a jogada do escanteio e depois fez o gol de cabeça, livrando a pele do Renato, né? Agora quarta-feira tem Guerra, tem Grenal, e é o jogo para dar a volta por cima. E esse empate pode se transformar em uma incógnita. Se perder, esse empate pode se transformar em algo ruim. E se ganhar, pode se transformar em algo bom. Então a gente espera a quarta-feira aí para ver o que vai ser daqui para frente. O que importa agora é ganhar o Grenal. O resto a gente vê depois. Valeu. Grêmio, cara, tá difícil. Tá difícil. São 7 empates já na competição. Tá aí na 12ª colocação porque empata muito, né? Se fosse uma vitória a mais até já poderia estar mais lá em cima, uma derrota a mais poderia já estar na zona, então é uma coisa muito complicada para o Grêmio. O Grêmio esse ano também não entrega o que poderia entregar, parece que tá acabando o tempo do Renato Gaúcho na equipe gaúcha e tá difícil. Por outro lado temos o Palmeiras que não faz nada, nada, arranja um gol, daí se fecha, daí ou ganha por 1-0 ou toma um empate. O Palmeiras os jogos do Palmeiras, os empates, já saíram um monte nos acréscimos contra o Inter, contra o Bahia, agora contra o Grêmio. São 3 empates já que saíram nos acréscimos, que eu me lembro de cabeça. Então, o time do Palmeiras esse ano tá assim, empata muito. É um time que cria menos do que o time do Filipão do ano passado, esse time do Luxemburgo. Então vamos ver aqui que o Leonardo Lustosa tem a falar sobre o empate do Verdão lá em Porto Alegre. Olá amigos, tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui para falar de Palmeiras, que empatou no final de semana com o Grêmio, né, por 1-1. Foi um jogo bastante fraco, né, tecnicamente falando. O Grêmio estava muito modificado, poupando seus atletas para o Grenal da Libertadores no meio de semana. E o Palmeiras com alguns desfalques importantes, né, fizeram com que a estratégia adotada pelo Luxemburgo fosse, mais uma vez, a de não perder. E, obviamente, defensivamente o Palmeiras vai bem, né? Conseguiu anular praticamente o jogo todo os ataques do Grêmio, que no final do jogo, do meio para o fim do jogo, se abriu inteiramente para tentar o resultado. O Palmeiras encontrou um gol com o Rafael Veiga e estava conduzindo uma vitória um tanto quanto tranquila até o final do jogo. Quando o Luxemburgo vai e faz uma mudança, coloca um terceiro zagueiro, tirando o Rafael Veiga, que estava bem no jogo, né, perdendo o poderio de transição do Palmeiras com um passe qualificado
do Rafael Veiga, chamou o Grêmio para o seu campo, mas o gol não saiu, né, nas jogadas trabalhadas do Grêmio. Sai de uma forma muito mais dolorida, né? O Lucha coloca um zagueiro para tentar ser o rebatedor e não deixar com que a bola aérea fosse um problema. E no escanteio, um garoto de 1,75 m, Ferreirinha, empatou o jogo. Então, um duro golpe, mais uma vitória que foi embora nos acréscimos para o Palmeiras, que empata demais na competição e desse jeito não vai chegar longe, né? Um momento também, né, tântrico para a torcida alviverde é a entrevista coletiva do Lucha, que no fim do jogo disse que não precisava fazer o segundo gol, bastava segurar o resultado para conseguir a vitória. Tentou segurar o resultado, acabou conseguindo só o empate. A ambição do Palmeiras é muito pequena, o time pensa muito pequeno. Talvez isso custe caro lá na frente em algumas competições que necessitem de algo a mais. O Palmeiras joga contra o Guarani do Paraguai no meio de semana pela Libertadores e no fim de semana enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Pedreira. Palmeiras é a mesma coisa do Grêmio, né? Empata muito, mas o Palmeiras ainda não perdeu. Então, se o Palmeiras tivesse vencido pelo menos um jogo a mais do que empatou agora, o Palmeiras já poderia estar na segunda colocação, cara. Então, esses empates fazem falta pro Palmeiras. O Palmeiras, nesses resultados, tal, não perde, mas também não ganha. Fica nesse empate, vai, não vai, vem, não vem. Tá na quarta colocação, se segura ali, mas enquanto todo mundo lá em cima tá tropeçando, o Palmeiras poderia pegar essa chance e ir para a liderança, mas não vai. Acaba perdendo pontos nesses empates bobos e não está na liderança. Depois aí, um jogo chatíssimo, 6h15, Botafogo 0, Santos 0. Um jogo que a gente viu o Marinho depois chorando ali no campo e tudo mais, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Bom, vamos ver aqui que o Guilherme Monteiro tem a nos falar sobre o empate do Botafogo com o Santos dentro de casa. Olá, amigos da MFTV, Guilherme Monteiro novamente aqui no canal. Dessa vez eu vou trazer mais um resumo rodada, dessa vez pela 11ª do Campeonato Brasileiro no geral, a 10º jogo para o Botafogo. Nós enfrentamos o Santos ontem, nesse último domingo, onde o jogo terminou sem gols, mas foi um jogo muito movimentado, principalmente por parte do Santos, né? O Santos teve uma atuação muito mais convincente que a equipe alvinegra, até pelas opções que a equipe do Botafogo estava em campo, tinha inserido para o jogo. Uma equipe mais mista, sem Honda, sem Kevin, sem Bruno Nazário, então são nomes que fizeram falta. Outro também que não jogou inicialmente, mas que entrou no decorrer do jogo, o Rafael Foster, fez muita diferença, principalmente na nossa saída de bola, o que comprometeu demais o controle que o Botafogo geralmente tem com a posse. Então, a decisão do Paulo foi, principalmente no segundo tempo, entregar mais a posse para o Santos e tentar aproveitar as transições. Mas a gente, no geral, não teve um jogo bom. Defensivamente, no primeiro tempo, a gente sofria demais, né, com os espaços nas transições que o Santos realizava. O Santos aproveitou bastante do nosso lado direito, que é um lado realmente muito fraco, após a saída do Kevin. Também tinha o Davi Araújo, que substituiu o Nazário. Só que ele fisicamente ainda não está no melhor ritmo, então também não fez uma cobertura ideal ao Fernando. Então isso fez com que o Arthur Gomes levasse muita superioridade pelo lado esquerdo de ataque. E também algumas jogadas construídas, né? O Santos também teve boas construções pela direita, pela esquerda, esse no lado mais forte, e fez com que o Gatito fosse bastante exigido. As bolas paradas, os chutes de fora, também foram lances onde o Santos foi muito perigoso. O Botafogo ainda teve algumas oportunidades no primeiro tempo, principalmente, trabalhando as triangulações pelo lado esquerdo. O Juan, o Caio Alexandre, eu acho que foi o melhor nome do nosso time em campo ontem, com os passes mais longos, deixando o Davi Araújo num lance na cara do goleiro. Mas foi muito pouco a nossa produção. A gente, quando não tinha bola, principalmente no segundo tempo, buscamos fazer um jogo um pouco mais vertical, um pouco mais direto. Mas a gente não tinha uma retenção de bola com o Babi lá na frente. Então a bola batia e voltava o tempo todo. E o Santos tinha muita condição de recuperar e já sair em velocidade. Então isso prejudicou demais a equipe, que foi muito desequilibrada ontem em campo. Então basicamente é isso. O Santos teve uma atuação muito mais segura, o Botafogo sofreu bastante.
e ainda estamos na zona do rebaixamento. Uma situação muito desconfortável, já que a gente só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro. Uma das equipes que menos venceu, se não me engano, a que menos venceu, só tem uma vitória. Então, nossa situação a cada rodada que passa se afunila e algum resultado no meio de semana no jogo do Corinthians e o Sport pode complicar ainda mais nossa situação. Porque daqui a pouco uma vitória apenas não nos tira da zona do rebaixamento. Faz com que nós melhoremos a nossa condição, mas não tira a gente lá de baixo. Então é uma circunstância muito preocupante já está no limite da preocupação e nós precisamos nos livrar disso logo. Então, dito isso, fica aqui o meu muito obrigado e um abraço a todos. Botafogo empatando mais uma vez também, já são 7. Já são 7 empates. Já tem o mesmo número de empates que o Grêmio. A diferença é que assim, o Grêmio venceu 2 e perdeu 1, o Botafogo venceu 1 e perdeu 2. Então, Botafogo agora na 18ª colocação. Praticamente só empate. Cara, aposta empate contra o Botafogo. Sempre assim. Complicado a situação. Tá 1 ponto de sair da zona? Tá, mas também, cara, tá 2 pontos da lanterna. Tá tudo muito embolado. O Goiás também tem 2 jogos a menos em relação ao Botafogo. Então, cara, o Botafogo qualquer hora pode figurar ali na lanterna se tudo der errado. O time que todo jogo parece que é por detalhe que não vai, todo jogo depende do gatito. Então a situação da Estrela Solitária está complicadíssima. Por outro lado, vamos ver aí o Santos. O Santos também tá complicado, cara. O Santos sempre assim, joga bem, mas não ganha. Joga bem, mas não ganha a equipe do Cuca. Vamos ver aí o que o Henrique Paiva tem a falar sobre o empate do Peixão. Fala, rapaziada da MFTV, Henrique aqui de novo para falar sobre o jogo do Santos, né? Jogo domingo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Um 0x0 com, para mim, pelo menos, gosto de derrota, né? Porque o Santos saiu com 1 ponto, né? Pelo empate. Mas claramente 2 pontos jogados no lixo, porque o Santos jogou muito melhor que o Botafogo, deu muito mais finalizações que o Botafogo. O Botafogo chegou, creio que 4 vezes em finalizações, né, perto do gol do João Paulo. E gostei principalmente mais do segundo tempo, né? O primeiro tempo o Santos deu uma apertada ali, mas tomou bastante susto, né? Principalmente uma dessas 4 finalizações do Botafogo, creio que umas 2 ou 3 foram no primeiro tempo. E eu estava esperançoso pelo segundo tempo, né, para vir as mudanças e o Santos aumentar o ritmo de jogo. O Arthur Gomes foi muito bem no primeiro tempo, né, ele que eu sempre critico muito, mas nesse primeiro tempo foi muito bem. E aí no segundo tempo o Santos lutou melhor, atacou muito mais, finalizou muito mais e consequentemente perdeu muito mais chance, né. Então 0x0 com gosto para mim, pelo menos, de derrota. No final do jogo ali o Marinho ficou no meio campo também praticamente com a mesma sensação que eu, né, que o time jogou muito bem. Foi pra frente, criou muitas chances, mas acabou perdendo muitos gols, né? E eu não coloco a culpa só no Santos, o Gatito também foi muito bem, salvou o Botafogo diversas vezes, mas eu acho que dava assim pra ter apertado mais, ter tido mais calma na hora de finalizar e ter saído com os 3 pontos, que ia ser muito importante, né? Ia deixar o Santos somente 3 pontos atrás do líder do campeonato. Então, 2 pontos jogados fora, mas não perdeu, né? A zaga foi muito bem, Lampérez e Veríssimo cada vez mais entrosada, me agradou bastante. O Lampérez quase deixou o golzinho dele no ataque, inclusive. Mas é isso, o que importa é não ter perdido. E agora na próxima rodada contra o Fortaleza em casa, né, o último jogo do domingo. Vamos ver aí se o Santos consegue a vitória, já ganhou do Ceará. Vamos ver se consegue ganhar do Fortaleza também, o rival que vai ser bem importante jogando em casa. E agora no meio de semana tem o jogo da Libertadores, né? Logo menos, vamos ver se o meu Santos, se Deus quiser, saia com a vitória e garanta logo essa classificação na Liberta. Valeu, um grande abraço e até a próxima rodada. O Santos que com uma vitória poderia ter ido ao G4, não venceu, por pouco, talvez por isso que ficou tão decepcionado aí o Marinho. Mais uma atuação dominante do Santos e mais uma vez não vai, parece que não vai. E é isso aí. Agora o Santos vai ter que ficar recuperando, são pontos que não pode perder. Igual eu disse antes, você não pode perder, não pode deixar de somar pontos contra equipes que vão lutar pela mesma coisa que você, mas você também não pode deixar de somar pontos contra equipes que vão lutar por coisas menores que você. Então se você quer uma Libertadores e seu adversário quer fugir da zona de rebaixamento, você tem que somar ponto. E o Santos está perdendo esses pontos. Com isso vai ficando de fora do G4, tá no G6 ainda, mas vai ficando de fora do G4.
Último jogo do domingo, 8h30, o Sport venceu o Fluminense, o Sport aí do Jair Aventura, o aventurismo tá dando certo. 1-0, gol do senhor Hernani Brocador de pênalti. Vamos ver aí que o Guilherme Batista, nosso querido amigo, um abraço pro Guilherme. Temos falado agora 10º colocado, o Sport. Saudações a você que está acompanhando mais um Brasileirão MFTV. Vamos falar de Sport 1, Fluminense 0. Partida que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O campeonato está andando, a tabela vai começar a se afunilar. E o Sport, surpreendentemente, vence mais uma partida. São 4 vitórias na Série A. Uma equipe que vem demonstrando um bom futebol, um futebol muito competitivo, sob a tutela do professor Jair Ventura. E ontem, na Ilha do Retiro, partida que foi às 8h30 da noite, a gente viu 2 facetas do Sport. A faceta do Sport com Jair Ventura, Sport muito competitivo, aguerrido, que fez 1-0 no primeiro tempo, poderia ter feito mais, e jogou de forma muito confortável os primeiros 45 minutos. E a faceta mais tenebrosa do Sport no segundo tempo. Pela primeira vez, sob o comando de Jair Ventura, o Sport de fato jogou muito mal 45 minutos. Não soube sofrer, levou uma pressão extremamente desnecessária na segunda etapa. Quem assistiu o jogo tinha a impressão que a qualquer momento o Fluminense ia empatar aquela partida, porque a impressão que passava de fato era essa. Era um Fluminense martelando, pressionando de forma absurda. E aí eu vou trazer estatísticas para embasar isso. O Sport teve, ao todo, 26% de posse de bola. No primeiro tempo, foram 26% de posse de bola, 7 chutes do Sport e apenas 1 do Fluminense. Na segunda etapa, os mesmos 26% de posse de bola se repetiram pelo lado rubro-negro. Obviamente o Fluminense teve 74%. Porém, nas finalizações, se no primeiro tempo o Sport deu 7 chutes, no segundo deu apenas 1. E se o Fluminense no primeiro tempo deu apenas 1 chute, no segundo deu 18. Então foi uma pressão extremamente forte, incisiva e absurda do Fluminense. Futebol não tem merecimento, porque se tivesse merecimento na noite de ontem, na Ilha do Retiro, o Sport não merecia ter vencido. Foi competente, fez 1-0 de pênalti com o Hernando Brocador, mas ficou devendo no segundo tempo. Acho que é um segundo tempo para alertar Jair Ventura, né? Que não vai ser sempre a maravilha que vinha sendo, não vai ser um Sport que vai conseguir anular o adversário. Anulou por 45 minutos, mas nos últimos 45 ficou devendo bastante. Isso, deixado à parte, é uma vitória extremamente importante do Sport, que vai ter mais um jogo agora em casa contra o Corinthians. Na partida de ontem, alguns pontos a se destacar. Luciano Juba, lateral esquerdo, muito bem. A zaga do Sport está muito bem. Pela primeira vez no campeonato, não sofreu gols numa partida. E eu queria destacar Adrielson, que é um jovem que já não está sendo mais tão jovem assim. Adrielson tem por volta dos seus 22, 23 anos. É muito promissor. Eu acho que se Adrielson for vendido, for para um clube de maior expressão, é um zagueiro que vai dar muito certo no futebol brasileiro, quiçá até europeu. Ele vinha fazendo partidas muito boas e voltou a fazer uma partida muito boa. Vem se reafirmando como um grande zagueiro. Para quem não acompanha, Adrielson já disputou jogos pela seleção brasileira de base, vinha sendo especulado na Atalanta, então fiquem de olho nesse zagueiro porque ele é muito bom. Não me surpreenderá se ao final do campeonato ele for vendido pela equipe rubro-negra. Luciano Juba, lateral esquerdo, foi muito bem. Lucas Mugni, acredito em vocês, foi muito participativo na fase defensiva. Lucas Mugni correu o campo todo, voltou para ajudar na linha de marcação. Ontem o Sport se postou num 5-4-1 de forma defensiva. Quem tiver curiosidade, só entrar lá no meu Twitter que eu tirei um print e postei lá falando Jair Ventura, nada mais. Mas é isso, foi uma vitória importante, com alguns pontos a se destacar. Positivamente, o Sport se comportou muito bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa merece ser corrigido essas falhas para que não voltem a se repetir. Eu acho que falhas vão acontecer, é um elenco limitado, competitivo, mas o segundo tempo ontem foi bem preocupante. Porém, saímos com a vitória, 3 pontos, 10ª colocação. Digamos que já passou um terço do campeonato, quase isso, e o Sport está indo muito bem. Aquela pontuação de não queda, né, a pontuação de corte da zona de rebaixamento é 45 pontos, o Sport já tem 14. Então, um terço dessa pontuação já foi antes mesmo do campeonato chegar ao seu primeiro terço. Então, dá para considerar um bom primeiro turno do Sport até aqui, que vai sobrevivendo a duras custas na Série A.
ótima vitória para o Sport, ótima vitória, já está na 10ª colocação, está com o mesmo número de pontos do time acima, que é o Fluminense, por acaso, só não está na frente por saldo de gols, né? O Fluminense tem 2 de saldo, mas marcou um gol a mais, o Sport tem 2 de saldo, mas marcou um gol a menos. Desculpa, é menos 2 para cada lado. Falei besteira. Mas o Fluminense marcou um gol a mais. Então, acaba estando na frente pelos critérios de desempate. Pro Fluminense, agora vamos ouvir aí o Matheus Garzon. Mais uma derrota. Já são 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Tá complicada a situação do time do Oderhelm. Parecia que chegou a figurar no G4, mas cai de novo, tá na 9ª colocação. E aí, galera, Matheus Gazão aí pra MFTV falar desse 1-0 pro Sport em cima do Fluminense. Assim, eu não sei se tem muita coisa que falar, assim, de novidade, né? Quem parou pra assistir o jogo sabe muito bem que o problema principal não é nem só pelo pênalti, né? É pelo jogo inteiro, foi o Egídio. E aí ficar aqui de novo, igual já são o quê? 11 rodadas do campeonato, tem 11 rodadas que eu tô aqui falando mal do Egídio. Então ficar aqui falando mais uma vez é complicado, mas enfim. Acho que dentro das possibilidades aí do que dava para escalar do time, né? Eu acho que tomou a decisão certa de poupar determinados jogadores aí, Dodge, Nenê e tudo mais. O Araújo, porque o jogo agora contra o Atlético Goianiense ele vale mais 2 milhões e 2 milhões para o Fluminense é muita coisa. Então realmente tinha que poupar determinados jogadores, quem estava ali já mais cansado e tudo mais, valia a pena poupar. E o time que entrou em campo não, assim, também não tem assim, não dá pra falar, nossa, que absurdo e tal. Óbvio que quando você entra em campo com o Egídio, sempre vai ser um absurdo, né? Sempre vai ser um atentado ao pudor, um crime contra a humanidade, seja o que você quiser chamar, mas é um fato inexplicável um cara desse continuar jogando futebol. E aí, enfim, o Fluminense até jogou bem, óbvio que com o pênalti as coisas dificultaram um pouco. Eu acho que o primeiro tempo, com o gol que a gente tomou, atrapalhou um pouco para o jogo ir fluindo. O Sport acabou gostando do jogo um pouco e isso no primeiro tempo fez com que o Sport jogasse melhor, né? O Fluminense ficou mais com a bola, mas só que sem os centroavantes, né? Sem um centroavante mesmo. Colocou o Luiz Henrique lá, que não é centroavante. Sem um cara de área ali para ser uma referência, para segurar o zagueiro e tudo mais, é muito difícil, né? O time fica limitado, né? Fica limitado a cruzamento na área para alguém que não sabe cabecear, que não tem presença de área, que no caso foi o Luiz Henrique e o Wellington Silva, né? E o Ganso, que estava armando o jogo, ele não é um jogador de ficar entrando na área, buscando cabeceio e tudo mais. Não que isso seja um problema, o Ganso jogou muito bem, eu acho que ele foi um dos melhores do Fluminense. Ele já tinha mostrado um bom jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo que ele foi titular aí umas 4, 5 rodadas atrás. E agora ele jogou novamente bem contra o Sport. Então acho que é um ponto positivo a gente ver o Ganso jogando bem. Óbvio que assim, ele estava metendo as bolas ali no segundo tempo, quando entrou o Felipe Cardoso, que é outra aberração dentro do Fluminense. Ele metia a bola ali pro Felipe Cardoso, se embolava e perdia a bola. Metia a bola na esquerda ali pro Egídio, se enrolava e perdia a bola. Metia a bola ali pro Wellington Silva, o Wellington Silva parece que já cansou do Egídio também, não estava mais tocando a bola pro Egídio. Então, tocava ali pro Wellington Silva, o Wellington Silva tentava passar no meio de 3, mas não tocava a bola pro Egídio. Então, assim, o Ganso jogou bem, mas ele precisa dos bons jogadores para saberem fazer alguma coisa com o bom passe que ele dá. E não é isso que o Fluminense tem. Então fica aí o desespero para ter um lateral esquerdo. Eu espero que o Danilo Barcelos consiga preencher essa necessidade nossa, minimamente, né? Porque o Danilo Barcelos também não é craque.
fica essa necessidade do Fluminense de ter um centroavante, né? O Fred está voltando do coronavírus agora, mas sabe-se lá em que condições e quantos jogos o Fred vai conseguir jogar. Então, é bom ter um centroavante mais jovem e para a gente poder ter mais certeza de que vai jogar sempre. Enquanto a gente tiver esse elenco, vai ser isso. Você ganhar um jogo ali, aí daqui a pouco perde. Foi o que eu falei. O time do Odaí tem uma cara feia, mas tem uma cara. E, como eu falei também no último vídeo, quando saem os titulares, os reservas não dão conta. Foco voltado agora para a Copa do Brasil. Vamos ver se a gente passa do Atlético Goianiense. E agora volta também a atenção para o brasileiro, porque ainda estão faltando 31 pontos, né? Não estou esquecendo da conta não, então vamos continuar de olho nisso, tá certo, pessoal? Falou, até a próxima. É isso aí, né? São esses jogos do final de semana. E agora vamos voltar um pouco no tempo e ir para quarta-feira, dia 16, que tivemos o Corinthians 3, Bahia 2. Vamos ver aí o que eu falei, já dei minha opinião. Sai no vídeo agora. Na última quarta-feira, o Corinthians recebeu o Bahia na Neoquímica Arena e venceu, né, a primeira vitória no estádio com um novo nome, primeira vitória sob o comando de Coelho nessa segunda passagem como treinador interino do clube. O Corinthians jogou melhor, jogou com mais vontade, jogou, mas mesmo assim foi por muito pouco que não perdeu. O Bahia teve chances de marcar os gols, teve chance aí de ter a virada, de empatar, então foi um resultado meio mentiroso, uma vitória que não diz muito para o torcedor corintiano. Tem promessa de evolução sim, dá para ver um começo de ideias novas nesse trabalho do Coelho, mas eu não sei se vai ser o suficiente. O Corinthians teve como principal destaque a entrada dos novos jogadores da base e também um esquema sem centroavante, então a gente viu realmente um time bem mudado, um time bem diferente do que a gente estava acostumado a ver nos últimos tempos. Deu certo nesse primeiro jogo, no placar. Dentro de campo, por pouco deu errado. Por muito pouco não deu errado, desculpa. Então, vai ser complicado. Vamos ver. O Corinthians ainda vai ter agora um jogo com o Sport de novo na quarta-feira, descolado da rodada, para a Globo bater de frente com o SBT na Libertadores. E o Corinthians vai jogar fora de casa. Quer uma outra vitória para tentar engrenar. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Volto para mim aí no estúdio. Bom, minha opinião você já ouviu. Agora, vamos ouvir aí a opinião do Heron Filho, torcedor do Bahia. Mais uma derrota do Bahia. Bahia que agora é o 19º colocado na competição. Fala galera do MFTV, Heron Filho passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020. Infelizmente mais uma derrota, o Bahia agora soma 8 partidas sem vencer na competição e fatalmente o inevitável aconteceu. O Bahia entrou na zona de rebaixamento, agora ocupa a 19ª colocação, é o vice-lanterna, à frente apenas do Goiás. Lembrando que o Bahia tem uma partida a menos, partida válida pela primeira rodada do campeonato que não foi disputada contra o Botafogo devido às finais do Campeonato Baiano. A partida será realizada no dia 29 de setembro no estádio Newton Santos. Falando um pouco sobre o jogo, o treinador Mano Menezes falando que o Bahia, para começar a pensar em voltar a vencer, tem que parar de perder. E para parar de perder é inevitável que o Bahia não sofra tantos gols. O Bahia tem a pior defesa da competição, com 14 gols sofridos, juntamente com o Bragantino. Mas não foi o que a gente viu na Neoquímica Arena. O Bahia muito inconsistente, o Bahia sofreu 3 gols na partida mais uma vez, sofrendo gols de bola parada, gols de escanteio, que é uma marca desse time. Então, mano, vai ter muito trabalho para conseguir melhorar esse sistema defensivo. Além do sistema defensivo, o Bahia esbarra na péssima fase do centroavante Gilberto, já são 12 jogos sem marcar. E com o Mano Menezes ele promoveu a mudança tática, ele recuou um pouco o Rodriguinho e o desempenho do camisa 10 tricolor caiu um pouco. O Bahia pretende mudar esse cenário para salvar o ano. O Bahia está aí no mercado. O zagueiro Anderson Martins praticamente já está contratado. E o Bahia vai buscar mais 3 a 4 reforços para mudar essa situação e deixar a zona de rebaixamento. O Bahia enfrenta agora o Atlético Paranaense no sábado em busca de um triunfo. Voltar a vencer é um imperativo. Um jogo que poderia ter sido melhor para o Bahia. Poderia ter saído com um empate ou até com um triunfo. Mas não aconteceu, está na 19ª colocação. Mano Menezes ainda não pontuou no comando aí do time. Então, cara, difícil a situação. Bahia poderia estar bem melhor nesse campeonato, mas ainda não está. Agora passar os jogos da próxima rodada, da 12ª rodada. Sport e Corinthians 9h30. Daí no final de semana, Inter e São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio. Daí no domingo,
Vasco da Gama e Red Bull, Palmeiras e Flamengo, baita jogo, Atlético Goianiense e Botafogo, Ceará e Goiás, Santos e Fortaleza. E segunda-feira, Fluminense e Curitiba. Só para lembrar aí, que talvez o jogo do Palmeiras, cara, não aconteça. O Palmeiras, o Flamengo tá toda a questão dos jogadores contaminados, pode tudo acontecer aqui nesse Campeonato Brasileiro. Então, a gente fica de olho aí, sempre pode ser que o Flamengo não jogue pela segunda rodada seguida, passar a classificação aí para todo mundo. Atlético Mineiro em primeiro, Internacional em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Vasco em quinto, Flamengo em sexto, Santos em sétimo, Fortaleza em oitavo, Fluminense em nono, Sport Recife em décimo, Ceará em 11º, Grêmio em 12º, Corinthians em 13º, Atlético Goianiense em 14º, Atlético Paranaense em 15º, Coritiba em 16º, Red Bull Bragantino em 17º, Botafogo em 18º, Bahia em 19º e Goiás em 20º. Agora a gente vai para aquela hora que todo mundo gosta, que é a hora do Cartola. Hora da nossa Liga do Cartola, começar pela Liga Mata-Mata. Liga Mata-Mata que já está na reta final. Foi disputada as quartas de final nessa 11ª rodada. O Fran Vieira venceu aí o Lucas Benatti-Schvers. O Leonardo Lustosa com o Chirac venceu a Amandinha. O Lohan Moro venceu o Dave. E o Miltinho Prudente venceu o Otozinho, um clássico da MFTV. E aí na semifinal vai ser Fran Vieira contra Leonardo Lustosa, Lohan Moro contra Miltinho Prudente. Isso na nossa Liga do Mata-Mata, na semifinal. Daí na Liga Normal, na nossa Liga de pontos corridos. Na última rodada, o líder foi o Miltinho Prudente, o mais rico é o Septetão e o Lanterninha foi o Marcos Coimbra, né? O G4 composto por Miltinho Prudente, Leonardo Lustosa, Miltinho de novo e o Guilherme do Beldo FC. Daí lá para baixo, lá no Z4, só Bacon do José Walter, que não escala desde a quinta rodada, o Tatife FC do Riciopo, Gustavo Parisi e Marcos Coimbra. Isso foi na última rodada. Agora no geral, no campeonato inteiro. Primeiro lugar para Leonardo Lustosa, muito bem, tá sempre na ponta. Alex Rodrigues do Recanto Futebol Clube, Beldo FC do Guilherme e o Septetão do Vinícius Gonçalves fecham o G4. Daí lá para baixo, lá no Z4, a hora que ninguém quer estar, no lugar que ninguém quer estar. Gustavo do Sportal FC abre o Z4, só Bacon do José Walter tá aí na antepenúltima colocação, Marcos Coimbra na penúltima e Mad Show, Matson Martins na última colocação. Para falar aí dos grandes lances da rodada, o gol bonito, o gol da rodada para mim, cara, não sei, meio complicado dizer, eu confesso que eu não consegui assistir todos os gols, mas eu vou dar o gol pro Rony. O gol na estreia é sempre importante. Rony conseguiu fazer um gol na estreia. O destaque da rodada pro Keno, lógico, o craque da rodada, meteu 3 gols, foi muito bem. Decepção da rodada vai pro jogo Grêmio e Palmeiras. Acho que é isso, cara. Me decepcionei, achei que o jogo poderia ser interessante, foi um jogo péssimo. Não, vou dar pro domingo. A decepção da rodada foi o domingo inteiro. Não teve nenhum jogo legal, não teve nenhum jogo interessante. Então, é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido. Fique de olho nas nossas redes sociais. Todos os links que você precisa estão aí na descrição. Se inscreve aí no canal, dá like, ativa o sininho. Fica de olho em todas as notificações, porque tá sempre tendo coisa. Então é isso aí. Um abraço, eu sou o Arthur Cartalian e até a próxima. Um beijo.